como alguém sobrevive dormindo intervalos de 40 minutos. Então explica pra gente por que isso é importante, em que contexto você dorme 40 minutos só e como isso afeta o seu corpo, é normal, como que você fica nesse período? Eu tô interessadíssimo em saber dessas coisas. Na viagem a remo era uma viagem absolutamente privilegiada, porque eu fazia um esforço físico muito grande, mas eu dormia 8 horas todo dia. Você ficava à deriva nesse período que você estava dormindo? Ficava à deriva. Tá. Ficava total. Quando você está num veleiro rápido, aí é complicado. Então, no começo eu dormia 1 hora, quando comecei a navegar em latitudes mais altas, você vai diminuindo, porque tem a ocorrência de rotas de navegação. Um transatlântico pode te pegar no meio do caminho. A rota Cape Town, New York, tem lugares onde passa um navio a cada 50 segundos. Você tá brincando? E quando você passa lá dos 55, 60 para baixo, aí tem gelo. Tá. Você pode ter gelo. Gelo grande não é assustador, porque os gelos tabulares da Antártica normalmente tem 50 metros de altura, então você enxerga um pedaço de gelo a mais de 12 milhas, 15 milhas. Uma vez a gente achou um gelo a 25 milhas náuticas, que é muito raro, mas o que dá medo são os gelos pequenos, que são baixos. Você só vai ver muito em cima, você corre o risco de bater. É uma questão de estatística. Eu tenho um método matemático onde eu falo, eu estou vendo um gelo a cada 50 minutos, então vou dormir 40, aí de repente começa a aumentar a frequência de gelo para cada 10 minutos, 5 minutos. Falei, putz, não dá para dormir nem 40, nem 20. E esse é o ponto mais estressante de velejar sozinho. Porque se você está acompanhando, você faz turnos, né? E eu fiquei muito orgulhoso da Tamara, porque o barco dela é lento, é baixinho o horizonte dela, pequenininho, e ela fez quase o Atlântico todo dormindo um pedacinho de 20 minutos. Como é possível? É o medo de bater em alguma coisa. Não, eu entendo o medo, mas como fica a sua cabeça, como que fica a o saúde. A saúde. Como que a saúde não vai pro espaço? É pesado mesmo. Mas você dorme 20 Cada minutos vez que eu volto. Isso. E acorda e fica quanto acordado? Você dorme 20 minutos umas 6 vezes por dia. Então você está sempre com um déficit de sono, sempre. Rapaz. Você dorme 20 minutos 6 vezes por dia. Se a gente fizer a conta, você dormiu 2 horas e meia, 3 horas por dia. O resto do tempo você está atento o tempo todo para esse tipo de coisa. Olhando o horizonte, checando se não tem uma vela batendo, se as escotas estão esticadas. Se Meu não tem Deus, nada. amigo. É estressante. E quanto nessa sua primeira viagem, esse período de atenção Esses nesse caras nível da dura volta- quanto tempo? Toda a travessia, o período todo em que você está. Você tá maluco. O litoral brasileiro é super perigoso, porque está cheio de pesqueiro aqui que não usa o AIS. O litoral das Falklands. Esse é um aparelho de comunicação entre os barcos, é isso? É um aparelho que comunica através de VHF a posição de um barco para o outro. Perfeito. E quem tem uma conexão à internet retransmite isso através de um aplicativo. E aí você fica com um mapa de todos os barcos que estão Que é na muito água. perigoso. Porque se no meio desse ninho você acha que já conhece tudo. Tô vendo X barcos em volta. Tem 18 barcos, está aqui, está longe, não sei o quê. Mas de repente tem um chinês no meio. Que não usa o Que sistema. desliga o AIS, o filho da puta. Tá. Ele desliga por razões legais para estar em um lugar que ele não devia estar, isso? Não, porque eles fraudam as licenças de pesca. Isso, ele em tá águas pescando no britânicas. lugar que ele não Quando eles poderia estão estar. pescando na Geórgia do Sul e nas Falklands, eles compram uma licença por 200 mil pounds e colocam 12 navios com o mesmo nome e com os mesmos tripulantes. Você sabe diferenciar um chinês João do chinês José? Né? Tudo igual. Então, assim, as frotas chinesas de pesca lá da Merluza Negra são assustadoras. Então você não vai poder confiar no aparelho, então você tem que ficar atento Não. o tempo todo. Ou seja, o mundo real tem mais problemas do que o mundo digital com o qual você se acostuma. E aí, eu não consigo imaginar dormir 3 horas por dia em períodos de 20 minutos. Eu iria... deve ser cansativo, estressante e a E essa qualidade... questão, não descansa, né? Não descansa? Então, essa foi a razão da história dos cristais, que eu só vi uma vez e nunca mais vi até hoje, depois de 40 viagens. Eu acabei de chegar na Antártica, eu não queria fazer bonequinho de neve, selfie, com nada. Tudo que eu queria na vida era dormir 10 horas. Tá. Meu sonho, dormir 10 horas. Que nem um urso, E foi quando eu estava dormindo que eu acordei com o barulho
do gelo, um iceberg tinha colapsado, Aham. a água esfriou tão rápido que deu um fenômeno de condensação que congelou, formando os cristais. Sim. E aí eu falei, Cacilda, eu vou ficar 400 dias aqui, para que essa pressa de Vou ver paulista, isso. de sair correndo, montar máquina? E eu nunca mais vi. Em 40 viagens você nunca mais Nunca viu. mais vi. Meus amigos penteiros lá da Bretanha, cada vez que um deles vê esses cristais, eles tiram a foto e E mandam. te manda, é lógico. Olha o que eu tô vendo aqui, ó. Quem fez isso foi a Tamara. Tirou uma foto dessa pra te Ela mandar. tirou e escreveu um texto muito bonito. Pai, o que você nunca conseguiu fotografar, eu tirei a foto. Uma coisa que me espantou ali fora, a hora que a gente tava conversando, é a sua expectativa das suas outras duas filhas fazerem o mesmo, né? Você tá torcendo pra isso acontecer, né? Deus me livre. É tudo que você mais Tudo que quer. você mais quer, né? Que elas sigam esses passos também, né? Mas a gente tem uma da idade da sua, que saiu do mundo financeiro, entrou na medicina, está fazendo medicina no Einstein, e resolveu correr, virou uma bruta Maratonista. Você acredita? Foi pra outra coisa que eu não faria nunca na minha vida. Deus me livre, nunca. Correr 42 quilômetros. Não, obrigado. Você também não correria 42 quilômetros? Nunca. Não. Eu corri durante 6 anos, todos os dias, 10 quilômetros. Que era o preparo para poder remar no Clube Espéria. E eu detesto correr. Teve uma época que eu emagreci bastante, eu corria e aí todo mundo falava assim, continue insistindo que um dia você vai gostar. E eu corri todos os dias por 8 meses. E eu odiei todos os dias, sem exceção. Eu achava horroroso. Certo? Gente, vamos colocar então os Não me nossos convidem fones. pra correr, Não. porque... Vamos colocar os nossos fones, vamos começar a nos preparar. O seu fone tá aqui, amigo, com licença. Acho que ele tá preso. Clay. E deu uma... Ô Fábio, vejam aqui onde tá preso o fone, fazendo um favor do amigo, tá preso na cadeira. Conseguiu soltar? Ah, soltou. Tá tranquilo, soltou. Só deixa eu jogar aqui pra trás pra você ficar mais confortável. Pronto, estamos aqui. Todo mundo escuta? Você tá escutando? Tá me escutando agora? Tô. Maravilha, que aí o Fábio vai falar conosco, todo mundo tá escutando. E aí, Fábio, tudo bem com você? Boa noite. Gostando do papo? Incrível. Deixa eu pegar aqui, Fábio, deixa eu ver se o senhor, meu pai, me mandou. Ah, tá, a gente vai falar sobre isso, pai, viu? Meu pai tá me cobrando aqui, a cobrança é forte. Você conheceu meu pai tá cobrando aqui. Mas a gente pergunta sobre isso. Se o Superchat não mandar, a gente termina o nosso papo com a história da questão ambiental. Que a gente tava conversando ali fora, das mudanças que você percebeu nos últimos 40 anos no oceano. Mas vamos lá, Fábio, vamos começar com Eu os acho nossos que eu tenho até uma Superchats. pergunta aqui. Ah, tem uma pergunta nessa linha. Maravilha, então. A gente vai começar sempre, tem um inscrito. Ah, é. Ah, Nós temos um inscrito que sempre manda trocadilhos na primeira pergunta da noite. Que são piadas sempre horrorosas. Então a gente vai escutar esse Não trocadilho. repare, Não não repara. repare. Não repara, a casa tá limpinha. A falta de decoro. A falta de decoro. Vai lá, Fábio. O Geter Ramiro Goulart. Boa. oi, GT. Boa noite. Por que os mergulhadores pulam para trás quando mergulham? Espera aí. Por que os mergulhadores pulam pra trás quando mergulham? Não sei. Porque é mais fácil de entrar na água com o peso da garrafa. E você já tá com o snorkel, tudo é o jeito mais fácil. Porque se tá num bote de borracha, você tem que ficar em pé, aí você tem que pular por cima do tubulão. Eu acho que mais por difícil. Ah, então, uma questão ergonômica. essa é a resposta certa, agora vai a piada, Fábio. Porque se eles pulassem para frente, eles cairiam dentro do barco. É isso. Faz ok. sentido. Essa é uma outra resposta válida. É uma maneira mais inteligente de responder. Por que colocaram 3 camas elásticas no barco? Gente, ele mandou outra. Por que Mandou colocaram outra. 3 câmeras elásticas no carro? Por quê? Ah, já sei. Ah. Pros tripulantes. Ah! Eu não sei o que é pior, ele mandar essas piadas todas as vezes ou ele responder certo Ué, na maioria das Cama vezes. elástica. São os tripulantes, né? É né? verdade, é verdade. É verdade. Ai, ai. O Marcelo Oca mandou o sticker. o Valeu, Cláudio Marcelão. E o Vitor também. Valeu, Cláudio e Vitor. Gabriel Peixoto. Amir. Se você for à casa de um amigo... Ah, não, já vai Pro começar. Amir, tá bom. Desculpa. É uma piada inteira. Não é uma piada, é uma história real. É uma história A gente interna. vive aqui de histórias reais. Depois eu te dou o contexto. Vai lá, vai lá. Amir, se você for à casa de um amigo e tiver que tomar banho lá, você usaria o sabonete dele? Levaria o seu? Pediria outro? Eu usaria qualquer um, viu? Eu não tenho essas frescuras, não. Obrigado. Pegaria o dele mesmo. Droga. Pronto. Olha. Droga, mais empatamos de pro novo. placar do É que Gordo. foi o que eu fiz na casa do Emílio. Durante semanas. Aí depois ele falou, você tá usando meu sabonete? Eu falei, tô.
Ele, como assim? E aí a gente fez uma discussão em relação a se ele deveria ou não usar o Se sabonete. Um a achando, humanidade- um achando que era uma falta de educação e o outro achando mais E normal a do gente mundo. viu que a humanidade se divide. Metade da humanidade, não, vou usar o sabonete que tá no box. E outra metade, não, que absurdo. Você tem que levar o seu. E aí a gente Agora eu viu vou fazer uma outra pergunta. Você deixa os seus pelos no sabonete ou você lava o sabonete? Não, depois? não deixo pelo. Eu nunca pensei na minha vida que eu perguntaria isso pro Amir Klink. Essa é a pergunta que eu nunca imaginei Não, E fazer. te garanto que ninguém nunca Nunca fez perguntou essa- isso pra ele. Acho que ninguém nunca fez essa pergunta nas entrevistas que você Eu deu, né? desenvolvi um sabonete infinito. Ah, Há um tempo atrás eu fiz uma palestra para aquela fábrica de Granado. Sim, que faz sim. aqueles sabonetes maravilhosos. eu gosto muito também. E o modelo deles lá, que eu mais gostava, eles não fabricam mais, chama Algas. Tem um cheiro maravilhoso. Então, eu vou usando em casa, no banheiro. Quando ele começa a ficar pequenininho, eu colo ele num novo. E assim, eu tô com um sabonete agora em casa, que são 8 sabonetes. Olha só. Todos fundidos num sabonete só. Porque o sabonete de glicerina, ele cola super bem. Muito fácil, sim. É. Tá vendo? Muito bom. Eu também grudo sabonete um no outro. Carlos Ruas, eu vou te dar um benefício, tá? Como eu sou muito fã do Amir, eu posso até te dar 2 pontos, porque é isso, não dá pra... Porque tem um placar. Valeu tem um por dois. placar. Cada convidado que vem, a gente pergunta isso e aí o placar já... Essa é uma saber. discussão tão séria que virou... Tá. Mas estamos empatados agora, Fábio. Bora lá. Vamos lá. Fábio Vieira mandou um sticker e a Júlia Carrara mandou em euros. Muito bom. Opa. Muito tarde pra mim. Vou assistir amanhã, mas fica a minha contribuição. Incrível ter o Amir no podcast. Valeu Parabéns pela demais. trajetória. Sucesso, Amir. Muito Parabéns pelo um ano de podcast, meninos. Valeu, muito valeu. obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Túlio Ribeiro mandou um sticker MM. Quando a Tamara decidiu invernar sozinha, qual foi o sentimento? Você acha que aventuras marítimas são acessíveis para mulheres fora da família Klink? Sim. Isso é muito comum de ver na França. Na França, eu acho que os franceses, os pais franceses não gostam muito dos filhos. E eles gostam de mandar eles para uma escola que chama Le Glénan, que é uma ilha na Bretanha. E é uma ilha onde eles ficam acampados, não tem banheiro, você tem que fazer o seu próprio banheiro, sistema de Eita. esgoto. E a frequência de meninas hoje nessa escola é quase 50%. É muito legal. Então, lá é normal uma menina aprender a navegar, sair, fazer convoyage, como eles falam, fazer o delivery de barcos dos Estados Unidos, esses corredores famosos aí de veleiros super rápidos, eles não fazem o A travessia eles não fazem, né? e sobra para essa molecadinha. Entendi. E eu acho muito bonito ver as meninas velejando, porque tem uma diferença. A menina tem menos força física do que um menino. Então, ela tem muito mais facilidade para entender que os problemas do barco, quando uma vela estoura, você tem que resolver com estratégia e não com a força Não é do na braço. porrada que você vai conseguir arrumar. Não é, porque não adianta. Né? Quando você tem uma escota de 15 milímetros com 70 nós de vento, se bater no teu braço, quebra que nem biscoito. Então não adianta ser homem, mulher. Você Não tem adianta ser corajoso, não adianta nada não. disso. Você tem que usar a cabeça. Pô, como é que eu vou acalmar a vela? Então eu vou soltar a driça primeiro, vou passar um outro cabo, vou trazer na catraca devagarinho, vou mudar o rumo do barco. E eu acho que isso explica porque que mulheres, muitas vezes... Eu sou amigo da Isabelle Autissier, Sim, que é uma menina que já fez 3 ou 4 viagens de volta ao mundo. sozinha. Sozinha, que é uma leoa. E você olha pra ela, você não acredita, né? Um pedacinho cisquinha de gente. Ela, palitinho de gente. Deve ter 1,50 m, eu acho. E a gente falou muito, vamos falar de uma pessoa que não está presente. O pai já falou que ficou com o coração apertado, mas que apoiou a viagem, apesar de apoiou mentalmente, mas você tem que lutar. E a mãe? A mãe não falou não vai? A mãe no começo tentou dissuadir a Tamara. Mas a Tamara é tão decidida que ela percebeu que só ia piorar. Então ela ficou preocupada. Lógico. E ficava preocupada cada vez que esse aparelhinho voltava para trás. Por que ela está indo para o norte de novo? Mas foi muito emocionante para a gente. Que legal. Ver a chegada dela. E ela teve um gesto muito bonito quando chegou em Paraty. Eu já fiz muitos cais para atracação de barcos lá na região de Paraty. E, por coincidência, a Marina fez um filminho muito emocionante da chegada da Tamara. E a Tamara ela sabe que eu gosto de plantar coqueiros. Eu plantei coqueiros em vários lugares em Paraty. Ela pegou
ela fez uma escala na Praia da Espera, na Bahia, onde eu cheguei remando, trouxe 2 mudas de coqueiros dos filhos dos Olha que coqueiros legal. que provavelmente me viram chegar há 40 anos. Aham. E trouxe uma pra mãe e uma pro pai. E amarrou a sardinha no mesmo cunho do primeiro cais que eu construí. Poxa, que incrível. Onde começou toda a minha história no mar, começou naquele cais, naquele cunho. E a gente só percebeu olhando a foto depois, o filminho. Sim. Falei, nossa, que coincidência, ela tinha centenas de cunhos. Que ela poderia ter parado e ela parou justamente naquele. Parou exatamente no mesmo cunho. Que incrível. Essas coincidências são muito emocionantes às vezes mesmo. Vamos lá, Fábio. O Rafael Perotoni mandou um sticker. Valeu, Rafael. Salvador, Cidade Alta também. Anderson e Sônia Guerrieri. Muito bom, gente. Eli Souza com Z. Boa noite a todos. Vocês sabem o nome do filme do Peixe Canoa Perdido? Outra piada? Peixe e canoa perdido? Não. Procurando Remo. Amir, Meu Deus como do foi sua céu. experiência com as baleias? Pelo menos, o Pirula aí e o Amir também, então tá tudo bem. Procurando Remo. Experiência com as baleias, é isso? Isso, ainda quero ver uma ao vivo. Olha, está acontecendo um fenômeno muito interessante exatamente nesse momento, até talvez o mês que vem. Ainda está havendo uma ocorrência principalmente de jubarte, mas tem 3, tem bride, jubarte e uma outra que eu esqueci o nome, no canal de São Sebastião. Poxa, que legal. Então, se você for para São Sebastião hoje ou para Ilhabela e procurar quem é que faz a avistagem de baleia, você vai ver no mínimo uma meia dúzia de jubartes. A gente foi agora até a Islândia, esse mês tive 2 vezes na Islândia, um inferno para conseguir ver uma baleia no bote, um frio do capeta. Você pode ir aqui no litoral brasileiro e Você vai em ver. São Sebastião, Quentinho. tem acho que 5 ou 6 barcos especializados em achar as baleias. E eles fazem tudo de um jeito extremamente criterioso. O primeiro barco que avista comunica os outros por VHF, não deixa os espertinhos chegarem e querer subir em cima da baleia. Então eles fazem uma avistagem muito, muito bem feita. E todo mundo que sai avista. Que legal. Então, na Antártica, claro, você vê baleia todos os dias. É muito fácil. A minha experiência com baleias na viagem a remo foi mais no final da viagem, que são as jubarte que saem da África do Sul e vão para o litoral baiano. E aí elas já estão desmamando. Depois elas descem até a Geórgia do Sul ou até a Península Antártica. Mas experimenta fazer esse passeio, um passeio barato. É muito legal. Eu esqueci o nome do cara que levou a gente, mas da última vez a gente ficou 4 horas, só via o mesmo grupo de baleias e elas não saltavam. Putz. E de repente elas resolveram saltar inteira. Eu tenho Inteiro pra fora, vídeo aqui, d'água. inteira, e cai fazendo parece um incrível. míssil caindo. Eu tive uma experiência com baleia muito legal em Arraial do Cabo, que também, do lado dos bichos com o jubarte, também incrível, uma das coisas mais legais que eu já vi. Assim, é muito, muito, Eu muito vi legal. um vídeo essa semana de uma baleia que pulou e bateu na bica do barco, assim, ó. Tum, Ela o pessoal do pula, barco virou. Desses whale watching, né? Tem um monte de barco tentando Virou. ver. Coitado, você viu que não foi de propósito. A baleia bateu sem querer, assim, mas tipo, o barquinho virou. Quem teve uma experiência bonita foi a Marina, minha mulher. A gente não era casado, a gente namorava e eu já estava Nessa maluquice. nessa história de fazer barco, ir para Antártica, navegar com os franceses e não sei o quê. E aí ela conseguiu lugar com uma amiga nossa, francesa, que morava em Ushuaia, quase numa favelinha, e ela trabalhava num navio russo. E ela acabou viajando com esse navio russo. Esse navio foi para a Baía Margarida, que é um lugar onde ninguém vai hoje na Antártica, porque é muito longe. E ela saiu com mais 5 pessoas num bote de borracha preto. E de repente veio uma jubarte, subiu, botou o olho a Meu Deus. 15 centímetros dela, bote. baixou, o cara virou o bote, a baleia foi atrás do bote, subiu várias vezes, sempre do lado Da Marina. do lado da marina. Que maravilha. E aí ela fez umas fotos incríveis e falou, quero ser fotógrafa, e virou.
Uma parecida com essa que eu vi um casal também a remo, numa canoinha, e a baleia fazendo a mesma coisa. Parece que ela tá brincando com a gente, né? Que ela tá interagindo mesmo, né? Ela sobe, olha, depois sobe do outro lado. Na Muito bom. travessia do Atlântico teve baleia no percurso? Teve mais da metade pro final. Teve muitas, E era comum você tá lá e aí... Parecia de baleia. Eu ficava meio assustado, porque teve imagina, né? nos 3 últimos dias que ficou meio agressiva, começou a empurrar o barco. Nossa, batia embaixo? Ela não batia, ela encostava e ia empurrando o barco Nossa, inclinava. brincando de carrinho. Né? De E eu fiquei com medo. E teve uma cena, uma semana antes de chegar, muito legal, porque eu vi um monte de golfinhos em volta do barco, só que era um dia de mar ruim, de mar alto. E eu falei, nossa, mas os golfinhos não têm bico. E não eram golfinhos, eram filhotes de baleia. Ah, sim. Olha. E aí quando eu levantei no botinho para tentar ver por que os filhotes estavam sozinhos, eu vi um círculo de baleias em volta, umas 15 baleias formando um círculo. E eu, no livro, eu chamei esse capítulo de A Creche das Baleias. Quer dizer, era um grupo que já estava começando a desmamar os filhotes, mas fica defendendo eles de predadores. É muito legal, um grupo de fêmeas, geralmente, defendendo os filhotinhos que E elas ficam no fazem um meio. círculo, mantendo os filhotes É incrível mesmo. no meio. É muito, muito, muito legal. Foi E o louco é que possivelmente, né, sabendo o histórico das baleias, né, isso é baleia sendo artiodátilo, provavelmente isso daí é uma herança isso. do que elas faziam quando ainda eram terrestres. Quando eram terrestres, É bem possível. É um comportamento porque muito parecido com o que acontece na comportamento Terra. muito parecido com o dos parentes... com o dos mamífero bichos. terrestre. Exatamente. Mas isso que você falou de empurrar é muito comum. Tem, por exemplo, observação de baleia franca. Então o cara, é normal, o pessoal chega com os barcos e desliga os motores para ficar vendo as baleias. E baleia franca é um bicho muito calmo. Eles chamam de right whale em inglês, porque ela é tão curiosa que ela é um bicho fácil de caçar. E aí é muito comum a baleia vem e ela fica brincando com o barco. Ela vem, dá uma empurradinha de um lado, aí dá uma empurradinha do outro. Nossa. Por essa interação que o Amir falou, porque é um bicho muito curioso que tá tentando entender. Ping-pong com o seu barco. Né? E aí, o barco a remo tinha qual comprimento em metros, mais ou menos? 5,90. 5,90 metros, mas o barco tem 15 metros de comprimento. Imagina isso, deve ser meio assustador mesmo, né? Realmente. Se ela quiser virar o barco, vira tranquilamente. Vamos lá, Fábio. Não, o que me assustou, ele comentou que para os animais não subirem em cima da baleia. Para as pessoas não... Fábio, Tem isso? Porque tem o pessoal de jet ski, quando descobre Isso. que esses barquinhos de avistamento, aí eles querem avistar na frente, fazer a foto, fazer a selfie, e eles vão para cima das baleias. E a chance de bater a rabeta do motor de polpa é muito grande, né? Tem todo um critério para não assustar ela também. E essa turma que faz avistamento lá em São Sebastião, eles são muito competentes, muito competentes. Acho que se o nosso ouvinte procurar na internet, ele vai achar quem faz avistamento de baleia ou na Ilha Bela ou em São Sebastião. Fábio, não existe nada pior que gente. A galera, inclusive, desce, pula na água para encostar no bicho. E aí, além de Isso ter... é perigoso, não é? De ter descrição de gente machucando o bicho... É um bicho muito inteligente, que sabe que está em risco. Então você também se coloca em risco quando faz isso. Então é uma loucura mesmo.